Olá a todos! É muito bom estar aqui novamente para falar da Palavra de Deus. O nosso texto hoje se encontra em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 11. E aqui a Palavra de Deus diz o seguinte: Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. O título da nossa mensagem é Servos de Deus ou Feitores de Satanás? Eu gostaria de falar um pouco sobre a importância que se tem dado a este mundo. Qual o tamanho da sua atenção? Fica uma pergunta para você. Qual o tamanho da atenção que você tem dedicado a este mundo? Quando o Senhor Deus apareceu aos filhos de Israel no Egito, ele tinha uma intenção exclusiva, era livrá-lo da escravidão, visto que eles estavam lá por mais de 400 anos já, escravos daquele povo. E quando ele apareceu lá, um grande desafio foi proposto para eles. Isto é, para que eles pudessem ganhar a liberdade, eles deveriam se submeter às ordens de Deus que falava por intermédio de Moisés. Engraçado que, a princípio, o que parecia ser fácil, visto que a situação deles não era nada boa. Imagina Deus chegando e dizendo: olha, eu vou tirar vocês, mas vocês precisam fazer isso e aquilo. Para quem está na pior, parece fácil. E era realmente isso que, a princípio, o que parecia ter sido fácil, acabou se transformando em algo difícil, por conta de suas rebeldias e desobediências. Só para nós termos uma ideia, depois eles tiveram até saudades do seu exílio. Isso em um curto espaço de tempo. Aqui mesmo em Êxodo capítulo 16, um pouquinho adiante, Êxodo capítulo 16, 3, a palavra de Deus diz o seguinte: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. Em outro trecho da palavra de Deus diz que eles tiveram saudade dos melões e de tudo que, enfim, que era o presente da escravidão para eles. Durante todo o tempo em que estiveram no deserto, muitos foram incapazes de olhar para frente. Só enxergando o materialismo e os negócios desta vida. Essa que é a grande verdade. Por conta de seus comportamentos, muitos foram impedidos de entrar no prometido descanso. Nós conhecemos a história. Muitos ficaram pelo caminho, porque só visavam aquilo que estava na sua frente, naquilo que seus olhos podiam ver. O mundo também, amados, tem sido uma fonte de perigo para muitos crentes nos dias de hoje. De uma forma sutil, Satanás tem preparado armadilhas a fim de fazer com que os supostos filhos de Deus se esqueçam de que seu lugar não é aqui. Alimentados
pelo egoísmo, alimentados pelo consumismo, alimentados pelo materialismo que neste mundo impera. Muitas pessoas estão se esquecendo de Deus, ao ponto de dedicarem todas as suas forças em busca de benefícios próprios. E assim estão ignorando por completo as instruções do Senhor. Que dizia: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa foi a ordem de Deus dada para eles. Olha, não se apeguem com nada deste mundo. Façam desta maneira. E, infelizmente, o que nós estamos querendo dizer é que muitos crentes hoje estão olhando também para as coisas materiais e esquecendo dessas instruções de Deus. Instruções essas cujo lema era: estejam preparados para sair. Era isso que Deus quis mostrar para eles. É isso que Deus está querendo mostrar para nós hoje também. Não fique obcecados por tudo aquilo que estão à volta de vocês, mas estejam vivendo a todo momento preparados para sair. Em Lucas capítulo 12, 35, lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus Cristo fazendo a mesma colocação. Lucas capítulo 12, 35, Jesus está dizendo: estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Olha só se não é a mesma ordem que Deus está dizendo para os filhos de Israel lá atrás. Jesus fazendo a mesma colocação, reforçando a ideia de que a todo momento, como servos de Deus, nós devemos estar prontos a deixar este mundo sem olhar para trás. Porque esse lugar não nos pertence. O próprio Jesus, na sua oração, em João capítulo 17, 16, diz: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, nosso lugar não é aqui, não nos pertence. O que nós temos que ficar focados? O que nós temos que estar obcecados por tudo que tem aqui? Em outras palavras, o que o nosso Salvador está ordenando é que enquanto estivermos nessa caminhada para o céu, é isso que é a nossa vida aqui, uma jornada no deserto, exatamente como eles lá atrás. Enquanto estivermos nessa caminhada para o céu, não devemos de maneira nenhuma perder o foco, se distraindo com questões da vida material. Porque, amados, em várias outras passagens, a palavra de Deus nos orienta que devemos procurar uma herança incorruptível. É isso que diz em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, um pouquinho adiante aqui. 1 Pedro capítulo 1, olha só que versículo interessante. Versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Gerados para uma herança incorruptível. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Olha, procuremos então uma herança corruptível. Ele também diz que devemos ajuntar tesouro nos céus.
Essa é a ordem de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20 diz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. São preceitos da palavra de Deus para nós atentarmos. Mas ele fala mais ainda. Olha, além de uma herança incorruptível, além de tesouros nos céus, ele diz: olhem para aquilo que não se vê. É o que diz em 2 Coríntios capítulo 4, 18. Que diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E também que busquemos as coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 e 2. 1 e 2, que diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, olha novamente, lá gerados de novo aqui, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são aqui da terra. Ficou muito claro para nós, amados, tudo isso? Dessa forma, já não podemos mais ficar gastando todo o nosso esforço e o tempo ajuntando aquilo que não espalhamos, procurando aquilo que não perdemos, adquirindo e administrando aquilo que não é nosso. Tudo aquilo que simplesmente vai ficar aqui quando partirmos para encontrar com Deus. Sendo assim, já não podemos mais ficar se distraindo com as coisas deste mundo, visto que o nosso inimigo trabalha sem parar. E aos poucos, ele vem conseguindo o seu intento, cavando a sepultura de muitos, engolindo a muitos, exatamente como aconteceu com Coré, Datã e Abirão, que nós lembramos muito bem que foram engolidos, porque visavam as coisas do mundo. Portanto, já é hora de começarmos a entender que para ganhar o reino de Deus, nós temos que perder. E que se queremos usufruir do reino de Deus, nós precisamos crer para ver, e nunca o contrário. São desafios lançados para nós. Não é fácil, não é uma tarefa fácil. Muitos hoje estão querendo ver para crer. Estão querendo adquirir para dizer que Deus é que fez tudo isso na vida. Não, é diferente. É o contrário. Talvez nesse mundo nós não vamos conseguir nada, mas a nossa herança lá em cima está guardada. É isso que importa. Para nós fecharmos essa mensagem, eu gostaria de novamente voltar a Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 29, diz o seguinte: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. É mais uma palavra dura de Jesus Cristo dizendo: olha, não se apegue em nada daqui. Esse é o nosso desafio, exatamente como foi proposto para eles lá no Antigo Testamento, naquele deserto. O que nós não podemos é exatamente agir como eles agiram e ficar prostrados aqui, sem ter entrado na terra de descanso.
Então, que Deus pudesse assim nos abençoar a todos e que o Senhor pudesse nos ajudar a vencermos as tentações que este mundo, as armadilhas que este mundo nos propõe. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe a todos. Amém.